A Operação Lava Jato foi um conjunto de investigações, algumas controvérsias, realizada pela Polícia Federal do Brasil, que cumpriu mais de 1.000 mandatos de busca e apreensão, de prisão temporária, de prisão preventiva e de condução coercitiva, visando apurar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de reais em propina, denominado Petrolão. A operação teve início em 17 de março de 2014 e conta com 80 fases operacionais, autorizadas, entre outros, pelo então juiz Sérgio Moro, durante as quais prenderam-se e condenaram-se mais de 100 pessoas, tendo seu término em 1º de fevereiro de 2021. O nome da operação deve-se ao uso de um poço de combustíveis para movimentar valores de origem ilícita, investigada na primeira fase da operação, na qual o doleiro Albert Youssef foi preso. A Lava Jato investigou crimes de corrupção ativa e passiva, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, organização criminosa, obstrução da justiça, operação fraudulenta de câmbio e recebimento de vantagem indevida. Foi apontada como uma das causas da crise política e econômica de 2014 no país. De acordo com investigações e delações premiadas, estavam envolvidos em corrupção membros administrativos da empresa estatal Petrobras, políticos dos maiores partidos do Brasil, incluindo o presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e governadores de estados, além de empresários de grandes empresas brasileiras. A Polícia Federal considera a maior investigação de corrupção da história do país. A operação também é considerada responsável pela destruição de milhões de empregos no Brasil. Ao longo de seus desdobramentos, entre outras pessoas relevantes que acabaram sendo presas pela operação, incluem-se o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e seu sucessor, Luiz Fernando Pezão. Ainda durante o mandato, o ex-senador Delcídio Amaral, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, os ex-ministros da Fazenda, Antônio Palocci e Guildo Mantega, o publicitário João Santana, o ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, o empresário Eike Batista e, em abril de 2018, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ao final de dezembro de 2016, a Operação Lava Jato obteve um acordo de leniência com a empreiteira Odebrecht. O acordo é chamado de Programa de Clemência. É um acordo de natureza administrativa celebrado entre infratores, confessos e entes estatais com base, por exemplo, na Lei de Defesa da Concorrência e na Lei da Anticorrupção. Obteve um acordo com a empresa Odebrecht, que proporcionou o maior ressarcimento na história mundial, mas, por outro lado, causou graves danos à ordem econômica brasileira. O acordo previu o depoimento de 78 executivos da empreiteira, gerando 83 inquéritos no STF, e de que o ministro do Tribunal, Edson Fachin, retirou o sigilo em abril de 2017. Novas investigações surgiram no exterior a partir desses depoimentos em dezenas de países, dentre eles Cuba, El Salvador, Equador e Panamá. Em fevereiro de 2021, a Operação de Combate à Corrupção terminou após quase 7 anos de ação. Em março de 2024, uma pesquisa de Genial Quest, realizada entre 25 e 27 de fevereiro do mesmo ano, mostrou que 50% dos entrevistados acham que a operação fez mais bem ao país e 28% disseram que fez mais mal. Questionados se a Lava Jato ajudou a combater a corrupção, e 49% disseram sim, e 37% disseram não.
A origem. Um inquérito do ex-delegado da Polícia Federal, Gerson Machado, em 2008, contra o doleiro Albert Youssef é considerado o marco zero das investigações que identificaram que Youssef operava às sombras após a delação no escândalo do Benestado. O escândalo do Benestado envolveu remessas ilegais de divisas pelo sistema financeiro público brasileiro para o exterior na segunda metade da década de 1990. Ocorreram uma investigação federal e a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito em 2003. No mesmo ano, uma investigação da lavagem de dinheiro pelo ex-deputado federal londrinense José Giannini no escândalo do Mensalão antecedeu a Operação Lava Jato. O empresário Hermes Magnus, proprietário do Dunel Indústria e Comércio, fábrica de máquinas e equipamentos para certificação, denunciou lavagem de dinheiro por operadores de esquema, inclusive Giannini, e informou que o doleiro Youssef voltara a operar. A Polícia Federal iniciou a investigação em 2009, que, ao deflagrar em 2013, batizou a Operação Miqueias, confirmando que o doleiro Youssef estava em atividade. Operação Miqueias é uma investigação da Polícia Federal deflagrada em 19 de setembro de 2013, que objetivou desarticular duas organizações criminosas com atuações distintas, uma de lavagem de dinheiro e outra de má gestão de recursos de entidades previdenciárias públicas. Envolveram-se nos crimes dos doleiros Youssef e Carlos Habib Shatter. Confirmado, o doleiro Youssef estava em atividade. Além do deputado Giannini, envolveram-se nos crimes dos doleiros Youssef e Carlos Habib Shatter. Youssef estranhou não ter sido preso na operação. Desconfiou haver outro em curso. Assim, a Operação Lava Jato é desdobramento da Miqueias. Um doleiro é um termo comumente usado no Brasil para se referir a indivíduos que realizam operações de câmbio ilegais, especialmente aqueles envolvendo grandes quantidades de moeda estrangeira. Eles operam no mercado negro ou paralelo, muitas vezes manipulando taxas de câmbio e facilitando transações financeiras ilegais, como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros crimes financeiros. Esses indivíduos são frequentemente procurados por pessoas e organizações que buscam converter grandes somas de dinheiro para evitar o controle ou fiscalização das autoridades. Eles podem operar de forma independente ou estar ligados a redes de crime organizado. Na Operação Lava Jato, por exemplo, os doleiros desempenharam um papel crucial na lavagem de dinheiro proveniente de esquemas de corrupção e suborno envolvendo grandes empresas e políticos no Brasil. Eles facilitavam a transferência de recursos ilegais para contas no exterior e a conversão desses recursos em moeda estrangeira. A Operação Miqueias da Polícia Federal investigava o doleiro Youssef e o doleiro Carlos Habib Shatter, mas a operação se desdobrou de Miqueias para Lava Jato. Em julho de 2013, a Operação Miqueias começou a monitorar as conversas do doleiro Shatter, identificando 4 organizações criminosas interrelacionadas, cada uma liderada por um doleiro: Shatter, Nelma Koldama, Alberto Youssef e Raul Srow. O monitoramento de suas comunicações revelou que Youssef, mediante pagamentos por terceiros, deu um Land Rover Evoque ao ex-diretor do abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. A operação começou a investigar a Petrobras. Shatter era dono de um posto de combustíveis em Brasília, o Posto da Torre, onde havia uma casa de câmbio utilizada para evadir divisas do país. Após a Polícia Federal deflagrar a Operação Lava Jato em março de 2014, o Ministério Público Federal, MPF, em Curitiba, criou uma equipe de procuradores para atuar no caso.
A força-tarefa do MPF inicialmente era composta pelos procuradores Deltan Dallagnol, Carlos Fernando de Santos Lima, Roberto Pozobon, entre outros. Também são associados à operação um grupo de trabalho atuando junto à Procuradoria-Geral da República, em Brasília, criada em janeiro de 2015 para auxiliar na investigação e acusações e dar ajuda ao Procurador-Geral na análise de processos em tramitação, e uma segunda força-tarefa, instituída em dezembro de 2015 pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal, que trabalha junto ao Superior Tribunal de Justiça. Após 4 anos de operação, o procurador Carlos Fernando Lima anunciou que estaria próximo de sua aposentadoria e deixou a força-tarefa, sendo substituído pelo procurador Felipe Della Camargo. Érica Marino, delegada da Polícia Federal em Curitiba, nomeou a operação em março de 2014 como Operação Lava Jato devido ao uso de uma rede de lavanderias e postos de combustíveis pela quadrilha para movimentar os valores de origem ilícita. Ela foi acusada por Dallagnol na falsidade por lavar termo de depoimento como se existe, ouvindo o cara com escrivão e tudo quando não há nada. Ela foi acusada por Dallagnol de falsidade por lavrar termos de depoimento quando não há nada. Inicialmente, a operação encontrou o desvio de fundos da Petrobras. Em anos seguintes, as investigações desvendaram também superfaturamentos em obras públicas, como na hidrelétrica de Belo Monte, na usina de Angra 3, em fundos de pensão de servidores federais e em estádios da Copa do Mundo de 2014. No anel de integração do Panamá entre trechos do Rodoanel e em linhas e estações de metrô de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia, Ceará, Paraná e Rio Grande do Sul. Até abril de 2014, a operação contava com 46 pessoas indicadas pelos crimes de formação de organização criminosa, crimes contra o sistema financeiro nacional, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, tendo 30 pessoas presas. Crimes contra o sistema financeiro nacional, dentre elas o doleiro Youssef e Paulo Roberto Costa. Nessas medidas iniciais, a PF apreendeu mais de 80 mil documentos. A análise desse material somou-se aos monitoramentos de conversas e aos dados bancários dos investigados que foram coletados e analisados eletronicamente no sistema de investigação de movimentações bancárias. Em junho, o ex-diretor negou participação no esquema criminoso. Porém, após a Polícia Federal realizar buscas em empresas de familiares e encontrar indícios que o incriminavam, Costa decidiu colaborar com o Ministério Público Federal valendo-se de recursos da delação premiada, podendo assim obter redução de sua pena e pagamento de multa. Delação premiada na legislação brasileira é um instituto jurídico pelo qual o investigado ou réu em um processo penal recebe um benefício em troca de sua colaboração com o Estado para evitar a prática de novos crimes, produzir provas sobre crimes já ocorridos ou identificar coautores desse crime. Em 9 de outubro de 2014, o procurador Deltan Dallagnol calculou que as propinas recebidas pelos envolvidos no esquema de corrupção da Petrobras, outras estatais e órgãos públicos chegavam ao menos 10 bilhões de reais. Ao defender as delações premiadas como o motor da operação, Dallagnol lembrou que a Lava Jato começou com a investigação de um posto de gasolina suspeito de lavagem de dinheiro e chegou ao gigantesco esquema de corrupção, o maior da história brasileira. A partir da delação premiada, a Lava Jato partiu
de um posto de gasolina lavando dinheiro para a maior investigação de corrupção da história. 3 dias depois, a Suíça bloqueou mais de 100 contas referentes à Operação Lava Jato e confiscou cerca de 400 milhões de dólares. Em 14 de outubro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, afirmou em palestra em Washington, D.C., que as investigações em curso sobre o escândalo de corrupção da Petrobras provocavam uma revolução no Brasil. Em 2015, em novembro de 2015, a Polícia Federal calculou que o prejuízo causado pelas irregularidades na Petrobras descoberta pela Operação Lava Jato poderia chegar a 42,8 bilhões de reais. Em abril daquele ano, a Petrobras divulgou em relatório financeiro ter tido um rombo de 6,2 bilhões de reais. O presidente da empresa, Ademir Bendini, caracterizou a cifra como conservadora, vez que poderiam surgir novos fatos da investigação. O Ministério Público Federal considerou em outubro que o prejuízo passaria de 20 bilhões de reais. Em 16 de dezembro, então o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou depoimento à Operação Lava Jato na condição de informante não investigado, com autorização do ministro do STF, Teori Zavascki. Ao fim de dezembro, Zavascki autorizou a quebra de sigilo fiscal e bancário do presidente do Senado, Renan Calheiros, suspeito de envolvimento em fraude de contratação de consórcio estaleiro no Rio Tietê pela Transpetro em 2010. Em janeiro de 2016, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirmou que o esquema de corrupção sustentado pelo Progressistas, PP, desviou 357,9 milhões de reais dos cofres da estatal entre 2006 e 2014. A investigação concentrou seus trabalhos também na atuação do Partido dos Trabalhadores e do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, no esquema. As 3 legendas, conforme o Ministério Público Federal, agiam como controladoras de áreas estratégicas da Petrobras por meio de controle de diretorias e beneficiários diretos de desvios. Em fevereiro de 2016, de acordo com o jornal El País, a operação ganhou alcance internacional com a prisão do marqueteiro João Santana e com a suspeita da Odebrecht ter pago propina para Ollanta Humala, presidente do Peru. Ainda no mesmo mês, o depoimento de Nestor Cerveró ligaram o empréstimo de 12 milhões de reais ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cerveró ligou sua nomeação a um cargo público em 2008 ao empréstimo. Empréstimo de 12 milhões de reais ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O cargo seria um reconhecimento para quitar o empréstimo considerado fraudulento. É o primeiro delator a envolver o ex-presidente Lula diretamente no esquema. O pecuarista José Carlos Bunlai, preso na operação, teria intermediado o empréstimo. Em 22 de março, desencadeou-se a Operação Xepa em 8 estados, focando em obras feitas pela Odebrecht. Foi a primeira vez que iniciativas do chamado Legado Olímpico ficaram sob a mira das investigações. Operação Xepa é a operação policial brasileira deflagrada pela Polícia Federal em 22 de março de 2016. Representa a 26ª fase da Operação Lava Jato. Trata-se de um desdobramento da 23ª fase da Lava Jato, a Operação Acarajé, que atingiu o publicitário João Santana e sua mulher e sócia. Os nomes das obras do Rio de Janeiro apareceram em uma série de planilhas e mensagens de correio eletrônico apreendidos com a ex-secretária
do setor de operações estruturadas da empreiteira, Maria Lúcia Tavares, que firmou acordo na delação premiada após ser presa. As investigações da operação identificaram que em 2006 o esquema de corrupção evoluiu e a Odebrecht criou a Divisão de Operações Estruturadas, também conhecida como Departamento de Propinas. Maria Lúcia Tavares controlava na sede da empresa em Salvador as execuções de pagamentos em espécie, mantendo uma planilha que listava as requisições semanais para entregas de dinheiro. Ela trabalhou no departamento de 2006 a 2015. Olha só. Os nomes das obras do Rio de Janeiro apareceram em uma série de planilhas e mensagens de correio eletrônico apreendidas com a ex-secretária do setor de operações estruturadas da empreiteira, ex-secretária Maria Lúcia Tavares, que firmou o acordo de delação premiada após ser presa. As investigações da operação identificaram que em 2006 o esquema de corrupção evoluiu e a Odebrecht criou a Divisão de Operações Estruturadas, também conhecida como Departamento de Propinas. Maria Lúcia Tavares controlava, na sede da empresa em Salvador, as execuções de pagamento em espécie, mantendo uma planilha que listava as requisições semanais para entrega de dinheiro. Ela trabalhou no departamento de 2006 a 2015. Em julho de 2016, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal e a Receita Federal tiveram indícios de que parte do dinheiro da corrupção de estatais e empreiteiras do Brasil foi ou estava sendo lavada por uma rede de doleiros até então desconhecida, instalada em Angola. Um dos desdobramentos das investigações da Polícia Federal aponta que Angola virou um paraíso fiscal e cedia uma nova rede de doleiros estabelecida com dinheiro oriundo de corrupção brasileira. Outros países da África, como Nigéria e Moçambique, e da América Latina, como República Dominicana, também estão na mira dos investigadores. Em setembro de 2016, a PGR prorrogou a força-tarefa da operação no Paraná até o ano seguinte. Em 2017, em janeiro de 2017, peritos da Polícia Federal informaram que todas as operações financeiras investigadas na Operação Lava Jato somaram 8 trilhões de reais. Até abril de 2017, a Suíça informou que mais de 1 bilhão de francos suíços foram bloqueados, o equivalente a mais de 3 bilhões de reais relacionados a contas bancárias de pessoas investigadas na operação. Foram analisadas mais de 1.000 contas, segundo o Ministério Público. O processo coordenado entre Suíça, Brasil e Estados Unidos constituiu um sucesso para a luta internacional contra a corrupção. Em abril de 2017, um laudo da Polícia Federal apontou que a Odebrecht deu um prejuízo de 5,6 bilhões de reais à Petrobras. Os peritos limitaram o trabalho aos contratos com valores acima de 100 milhões de reais firmados entre 2013 e 2014. Entre as 10 obras da empreiteira que passaram pelos cálculos dos peritos estão a Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, o Complexo Petroquímico, no Rio de Janeiro, a Refinaria Presidente Getúlio Vargas, no Paraná. No mesmo mês, o ministro Edson Fachin, novo relator da Lava Jato no STF, retirou o sigilo dos 83 inquéritos contra políticos dos depoimentos dos delatores da Odebrecht. Em 2017, o nome do presidente Michel Temer apareceu na lista de investigados da operação. Mais tarde, em junho de 2017, Rodrigo Janot, procurador-geral da República, denunciou Michel Temer pelo crime de corrupção passiva, tornando-se o primeiro presidente do Brasil a responder por crimes durante o mandato. Em agosto de 2017, a Polícia Federal deflagrou 2 fases no mesmo dia por economia. A PF prendeu o ex-deputado federal do PT, Cândido Vacareza, na operação. No mesmo mês, a PF deflagrou a 45ª fase da operação.
Em 5 de setembro de 2017, a Polícia Federal, por decisão da Justiça, buscou o apartamento ligado a Gedel Vieira Lima e apreendeu 8 malas e 4 caixas de dinheiro vivo. No apartamento de Gedel Vieira Lima. Durante as investigações, surgiu a suspeita de que Gedel estaria escondendo provas de atos ilícitos no apartamento no bairro da Graça, área nobre de Salvador. Diante das grandes quantidades de dinheiro apreendido, a PF levou 14 horas para contá-lo. A contagem totalizou mais de 51 milhões de reais. Foi a maior apreensão de dinheiro vivo na história do país até então. Gedel Quadros Vieira Lima é um administrador de empresas, pecuarista, cacaucultor e político brasileiro, filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Em 2018, as investigações da Operação Lava Jato alcançaram licitação e obras da usina hidrelétrica de Belo Monte. De acordo com as investigações, houve pagamento de propina para políticos do PMDB e PT. Um dos alvos das investigações é o ex-ministro Antônio Delfim Neto, filiado ao PP. Antônio Delfim Neto é um economista, professor universitário e político brasileiro filiado ao Progressistas. Em setembro de 2018, a operação deflagrou uma fase em Portugal com o cumprimento de 5 mandatos de busca e apreensão. A operação foi uma cooperação entre países e o Ministério Público de Portugal teve autorização judicial para o cumprimento dos mandados. Em 19 de novembro de 2018, o juiz federal Sérgio Moro pediu exoneração e, consequentemente, deixou a operação. A juíza federal substituta Gabriela Hardt assumiu temporariamente a titularidade da vara pelo período de 19 de novembro de 2018 até 30 de abril de 2019 por designação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4. Em 21 de março de 2019, Michel Temer foi preso em cumprimento do mandato expedido pelo juiz Marcelo Bretas na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, responsável pela Operação Lava Jato no estado. Em junho, a Força Tarefa denunciou o ex-governador do Paraná, Beto Richa, PSDB, por corrupção, lavagem de dinheiro e fraude na licitação para obras de duplicação na PR 323. Lavagem de dinheiro e fraude na licitação, em que Beto Richa foi denunciado. A denúncia foi apresentada à 23ª Vara Federal de Curitiba. Richa já era réu por corrupção passiva, obstrução de justiça, organização criminosa e prorrogação e vantagem indevida em contrato de licitação de obras em escolas públicas na Operação Quadro Negro, réu por corrupção passiva e organização criminosa na Operação Integração, que investiga pagamento de propina por empresas de pedágio no Paraná, e réu por corrupção passiva e fraude na licitação da Operação Rádio Patrulha, que apura fraude em licitações para recuperação de estradas rurais entre 2012 e 2014. Beto Richa, mais conhecido como Beto Richa, que é o Carlos Alberto Richa, é um político brasileiro filiado ao Partido do Social Democracia Brasileira, PSDB. É deputado federal pelo estado do Paraná. Foi governador do estado do Paraná entre janeiro de 2011 e abril de 2018. Ainda em junho, o Ministério Público Federal, MPF, denunciou o ex-senador Romero Jucá, MDB, RR, e Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, por envolvimento em esquema de corrupção. Romero Jucá e Sérgio Machado. Jucá é acusado de ter recebido pelo menos R$1 milhão em 2010 em pagamentos ilícitos relacionados a 4 contratos e 7 aditivos celebrados entre o Galvão Engenharia e a Transpetro. Segundo a denúncia do MPF, Machado falava em nome do ex-senador junto às empresas. Em nota, a defesa de Jucá
representada pelo advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, rejeitou as acusações e cita na denúncia absoluta falta de cuidado técnico por parte do Ministério Público. Em setembro, a equipe coordenada de Dallagnol pediu ida do Lula ao regime semiaberto. Lula havia sido condenado pela Operação Lava Jato. Lula respondeu que não aceitará barganhar maus direitos e minha liberdade para garantir a progressão de sua pena e reafirmou não reconhecer a legitimidade do processo que levou à sua condenação por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Em 10 de dezembro, com 47 mandados de busca e apreensão, a Polícia Federal deflagrou outra fase da Operação Lava Jato, batizada de Mapa da Mina, segundo o Ministério Público Federal, no Paraná. MPF Paraná. O objetivo é aprofundar investigações sobre repassos suspeitos de mais de 132 milhões de reais realizados pelo Grupo Oi para empresas do Grupo Game Corp Go, que tem entre seus controladores Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 26 de dezembro, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Lula pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro pelo recebimento de 4 milhões de reais da Odebrecht ao Instituto Lula. Foram indiciados pelos mesmos crimes o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil Antônio Palocci, o presidente do Instituto Paulo Okamoto e ao empreiteiro Marcelo Odebrecht foram atribuídos os crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Em maio de 2020, a Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Lava Jato e prendeu o ex-deputado Paulo Melo, o empresário Mário Peixoto e outras pessoas sob suspeitas de integrar uma organização criminosa que desviava recursos públicos da saúde durante a pandemia do Covid-19 no Brasil. Na casa de um dos suspeitos foi apreendido 1,5 milhões de reais em dinheiro. O presidente do Brasil afirmou em julho que acabou com a operação por já não existir corrupção do governo para ser investigada. Moro criticou o fim da Lava Jato depois da declaração do Bolsonaro. Em agosto, os procuradores da Força Tarefa no Paraná emitiram uma nota criticando a fala do presidente e deflagraram a Operação Sem Limites 3. Empresas. Desde o início das investigações foram identificadas várias empresas envolvidas. A Petrobras foi uma das primeiras a ser investigadas, sendo o alvo principal da operação em suas primeiras fases. Entretanto, ao longo da investigação foi descoberto o envolvimento de outras empresas, em especial construtoras como Andrade Gutierrez, Odebrecht, Camargo Corrêa, OAS, UTC, Engevix Mendes Jr. e Queiroz Galvão. Um dos envolvidos de maior notoriedade é o Grupo Odebrecht, atual Novo Honor, que ao final de 2016 assinou um acordo de leniência com os Estados Unidos, Brasil e Suíça e obteve colaboração premiada de 78 funcionários e ex-funcionários do grupo. Programa de clemência, acordo de leniência. Segundo as investigações do Ministério Público Federal, a declaração de Pedro Barusco, o esquema de cartel das empreiteiras em obra da Petrobras existia havia pelo menos 15 anos. Campanhas eleitorais. Em 190 termos de depoimentos, Paulo Roberto Costa e Youssef citaram Dilma Rousseff 11 vezes. Nas declarações consta que a campanha presidencial de Rousseff em 2010 recebeu 2 milhões de reais de esquema de propina da Petrobras. Nas eleições presidenciais de 2014, as empreiteiras investigadas pela Operação Lava Jato doaram juntas quase 98 milhões de reais aos dois candidatos à presidência que disputaram o segundo turno, Aécio Neves e Dilma Rousseff. As relações de Odebrecht mencionaram propina nas campanhas para a presidência da Dilma Rousseff e nas campanhas estaduais de Sérgio Cabral, Geraldo Alckmin e Luiz Fernando Pezão. Desdobramentos. Uma série de desdobramentos da Operação Lava Jato ocorreram desde a sua deflagração em 2014. São novas
investigações que surgiram como consequência da Lava Jato e passaram a ser conduzidas pelo Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, PGR, e a Polícia Federal, a partir de documentos coletados nos mandatos de busca, nos depoimentos de condução coercitiva e documentos e depoimentos obtidos nas delações premiadas durante as fases da Operação Lava Jato. No Brasil, os desdobramentos tiveram como alvos o ex-presidente da República e atual senador Fernando Collor, pela Operação Politeia, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, alvo da Operação Catilinárias, o ex-ministro do governo Lula, Paulo Bernardo, preso na Operação Custo Brasil. O vice-almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva, preso na Operação Pipiato, além de outros políticos doleiros e operadores empresários e empreiteiras como a Odebrecht, alvo de outros desdobramentos. Em janeiro de 2017, o empresário Eike Batista foi alvo da Polícia Federal, acusado de subornar o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. No mês seguinte, a Polícia Federal deflagrou a Operação Mascate, um desdobramento de Operação Calicut. A Operação Calicut foi uma operação policial brasileira deflagrada pela Polícia Federal em 17 de novembro de 2016, que representou a 37ª fase da Operação Lava Jato. Teve como principal alvo o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Ainda em fevereiro, o novo desdobramento teve como alvo o filho do senador Edson Lobão, PMDB, Márcio Lobão, e Luiz Olávio Campos, ex-senador. Em março de 2017, a PF deflagrou a Operação Tolipiltz contra um esquema de propina e lavagem de dinheiro em contratos de obras civis no Rio de Janeiro na construção da linha 4 do metrô. No mesmo mês, em novo desdobramento, o Superior Tribunal de Justiça expediu um mandato de prisão temporária contra 5 conselheiros no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, além de um mandato de condução coercitiva contra o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Jorge Picciani. No mês seguinte, a Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal e a Receita Federal, deflagrou uma operação desdobramento da Calicut batizada de Fatura Exposta. Operação Fatura Exposta é uma operação brasileira deflagrada pela Polícia Federal em 11 de abril de 2017 que visa acabar com o esquema de fraudes na campanha na compra de próteses para o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia INTO, a secretária estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Fatura Exposta, que prendeu o ex-secretário de Saúde da gestão Cabral, Sérgio Cortes. Em 1º de junho de 2017, a Polícia Federal deflagrou a Operação Ratatouille, no estado do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, o empresário Marco de Luca pagou 12,5 milhões de reais em propinas para a organização criminosa de Sérgio Cabral para ganhar contratos de alimentação para escolas, hospitais e presídios. O empresário Marco Antônio será processado por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 5 dias depois, o novo desdobramento da operação prendeu o ex-ministro Henrique Eduardo Alves. Na mesma operação, a Justiça autorizou o novo mandato de prisão preventiva contra Eduardo Cunha, que já se encontrava preso na Lava Jato. Em setembro de 2017, a Polícia Federal deflagrou a Operação Tesouro Perdido. Na operação foram apreendidos mais de 51 milhões de reais em malas e caixas, sendo considerados a maior apreensão em dinheiro da história. No exterior, os desdobramentos da Operação Lava Jato fora do Brasil tiveram início após o grupo Odebrecht, atual Novo Honor, e a Braskem terem admitido em acordo de leniência ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos os pagamentos de propinas ao exterior em mais de $1 bilhão. Durante as investigações da Operação Lava Jato, delatores relataram crimes em diversos outros países da Europa, África e América. Em fevereiro de 2017, a Justiça peruana expediu ordem de prisão preventiva do ex-presidente do país, Alejandro Toledo, sob acusação de ter recebido cerca de $20 milhões para facilitar a aprovação da construção da rodovia transoceânica que liga o norte do Brasil à costa peruana.
Enquanto estava no governo nos anos de 2001 a 2006, no mesmo mês, Ramon Fonseca Mora e Jürgen Mossack, sócio do escritório Mossack Fonseca, foram presos preventivamente no Panamá. Procedimentos judiciais instaurados. As denúncias do Ministério Público Federal na Operação Lava Jato iniciaram-se em abril de 2014, quando a Polícia Federal do Brasil deflagrou a operação. Em 21 de abril, o Ministério Público Federal denunciou o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e outras 4 pessoas por embaraçarem a investigação de crimes praticados por organização criminosa. Em 11 de dezembro, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra 36 investigados na 7ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada pela Polícia Federal para investigar lavagem de dinheiro e evasão de divisas, e que resultou na descoberta de um esquema de desvio de dinheiro e superfaturamento de obras da Petrobras. Em 15 de dezembro de 2014, o MPF apresentou à Justiça Federal em Curitiba, no Paraná, denúncias contra 4 suspeitos de participação no esquema de corrupção investigado pela Lava Jato: Alberto Youssef, Fernando Baiano Soares, Júlio Gerim de Almeida Camargo e Nestor Cerveró. Denúncias do Ministério Público. Ações na Justiça Federal. As ações penais não tramitam em segredo de justiça e, por força do inciso 40 do artigo 5º, do inciso 60 do artigo 5º e do inciso 9 do artigo 93 da Constituição Federal de 1988, são públicas. Realizam-se os interrogatórios em audiência pública acessível a qualquer pessoa. Além disso, as declarações foram imediatamente inseridas no processo eletrônico, cujos atos estão disponíveis na internet pelo EPROC V2, Sistema de Justiça Federal, no Tribunal Regional da 4ª Região. Os números dos processos estão acessíveis ao público. Ações do Supremo Tribunal Federal. O relator das ações da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, STF, foi o ministro Teori Zavascki desde o início da operação, em 2014. Zavascki ficou à frente do caso por 3 anos, até sua morte em um acidente aéreo. Zavascki conduziria os processos com rigor e descrição, auxiliado por um juiz instrutor, Márcio Scheffler Fontes, considerado o braço direito de Zavascki. Com a morte de Zavascki e o afastamento de Scheffler dos processos, em 2 de fevereiro de 2017, o ministro Edson Fachin foi sorteado novo relator da operação na corte. Professor da Universidade Federal do Paraná, seus pares consideram-no incorruptível. No mesmo dia, o gabinete do ministro Edson Fachin divulgou nota informando que já começava a transição com o gabinete de Teori Zavascki. Segundo a nota, Fachin reconhece a importância dos novos encargos e reitera seu compromisso de cumprir seu dever com prudência, celeridade, responsabilidade e transparência. Em 6 de março de 2015, o ministro Teori Zavascki do STF determinou a abertura de 28 inquéritos para investigar 47 políticos suspeitos de envolvimento na Petrobras, inclusive senadores e deputados supostamente envolvidos com recebimento de propina estatal. Em setembro de 2015, Zavascki determinou o envio do processo referente à Operação Radioatividade à Justiça Federal do Rio de Janeiro por entender que não havia relação entre os crimes cometidos na Eletronuclear e na Petrobras, desmembramento que motivou a criação da Força Tarefa do Rio de Janeiro. As investigações na Operação Radioatividade geraram a Operação Pripyat e a Operação Irmandade. Operação Pripyat é uma operação da Polícia Federal do Brasil em conjunto com o Ministério Público Federal, deflagrada em 6 de julho de 2016 no Rio de Janeiro e Porto Alegre. Tem como alvo o ex-presidente da Eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva. Operação Irmandade é uma operação brasileira deflagrada pela Polícia Federal em 10 de agosto de 2016, que investiga esquema de propina e desvio de recursos nas obras da Angra 3 e da Eletronuclear. Em maio de 2016, Teori Zavascki
via liminar, determinou o afastamento de Eduardo Cunha da Câmara dos Deputados. Eduardo Cunha consistiu em uma investigação contra o deputado federal Eduardo Cunha no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados do Brasil por quebra no decoro parlamentar que resultou na cassação do mandato do deputado por 450 votos favoráveis. Em março de 2017, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou ao STF 83 pedidos de inquérito contra políticos diversos, com base nos depoimentos dos delatores da Odebrecht. Em maio de 2017, o relator Edson Fachin retirou o sigilo das delações da JBS. No mesmo dia, Fachin homologou a delação. Em maio de 2017, o pedido do STF, a Polícia Federal deflagrou a Operação Patmos. Prenderam a irmã de Aécio Neves, Andréa Neves, o primo de Aécio, Frederico Pacheco de Medeiros, e o procurador da República, Ângelo Goulart Vilela, e o advogado Willer Tomás. O Supremo Tribunal Federal também expediu um mandato de prisão contra Eduardo Cunha e Lúcio Funaro, que já estavam presos por outras fases da operação. O STF instaurou 193 inquéritos com 413 investigados e 79 milhões de reais repatriados. Em maio de 2018, a STF iniciou seu primeiro julgamento do político com mandato, o deputado federal Nelson Milner, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em razão do foro especial por prerrogativa de função. O foro especial por prerrogativa de função, conhecido coloquialmente como foro privilegiado, é um dos modos de estabelecer-se a competência penal. Com esse instituto jurídico, o órgão competente para julgar ações penais contra certas autoridades públicas, normalmente mais graduados no sistema jurídico que a utilizam, é estabelecido levando-se em conta o cargo ou a função que elas ocupam, de modo a proteger a função e a coisa pública. Por ligar-se à função e não à pessoa, essa forma de determinar o órgão julgador competente não acompanha a pessoa após o fim do exercício do cargo. O ministro Edson Fachin votou pela condenação do Nelson Milner. O ministro Celso de Mello seguiu o voto do relator e votou pela condenação. Para o decano, a farta existência de fontes autônomas de prova que corroboram de forma extremamente persuasiva. O julgamento foi suspenso em 22 de maio após o voto dos dois ministros e ser retomado em 29 de maio, isso em 2018. Em 29 de maio, a segunda turma do STF condenou por unanimidade Milner a 13 anos e 9 meses de prisão em regime fechado, além de multa de cerca de R$45 mil, que ainda será corrigida pela inflação. Em setembro de 2023, Dias Toffoli, que fora advogado do Partido dos Trabalhadores e indicado por Lula ao STF, então ministro da Suprema Corte, emitiu uma decisão na qual ele anulou todas as provas usadas pela Lava Jato, obtidas por meio de acordo de clemência, e fez críticas contundentes à conduta dos investigadores e a métodos empregados durante a operação. Ele alegou que a força-tarefa da Lava Jato teria fabricado evidências, resultando na prisão injusta de indivíduos inocentes e causando prejuízos a empresas e tecnologias nacionais. Além disso, Toffoli denunciou o uso de métodos ilegais e não convencionais pelos investigadores, destacando que essas práticas tiveram consequências físicas e mentais devastadoras para algumas pessoas envolvidas. A prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi mencionada como um ponto crítico na história da Lava Jato,
considerado por Toffoli como ponto de partida para ataques a democracias e instituições do país. Os condenados da Lava Jato: Adir Assad, Alberto Youssef, André Catão de Miranda, Aldemir Bendini, André Vargas, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, Executivo, Beto Richa, governador do Paraná, Bruno Gonçalves de Luz, operador do PMDB, Carlos Alberto Pereira da Costa, sócio da SCSA Project Finance Consultoria, Carlos Alberto Pereira da Costa, representante da GFD Investimentos, Carlos Habib Chater, proprietário doleiro Posto da Torre, Cleverson Coelho de Oliveira, funcionário GFD Investimentos, Dalton dos Santos Avancini, ex-presidente do Conselho da Administração Camargo Correia, Dário de Queiroz Galvão, ex-presidente Galvão Engenharia, Dário Teixeira Alves Júnior, executivo Galvão Engenharia, Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, Ediel Viana da Silva, funcionário GFD Investimentos, Eduardo Hermelino Leite, ex-vice-presidente Camargo Correia, Eduardo Cunha, ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara dos Deputados, PMDB, Eduardo Musa, ex-gerente da Petrobras, Enivaldo Quadrado, dono da Bonus Bandval, Ayrton Medeiros Fonseca, executivo da Galvão Engenharia, Esdra de Arantes Ferreira, sócio da Labogen, Faisal Mohamed Narcirdine Youssef, Fernando Augusto Stremel Andrade, funcionário da construtora OAS, Fernando Soares, lobista, Fernando Charrin, sócio da Charrin Engenharia, Gerson Almada, vice-presidente da Engevix, Jim Argelo, ex-senador do PTB Distrito Federal, Yara Galdino da Silva, doleiro, Jaime Alves de Oliveira Filho, ex-agente da Polícia Federal, Youssef, Jean Alberto Lucher Castro, executivo, Galvão Engenharia, João Cláudio Genu, ex-tesoureiro e assessor do ex-deputado federal José Janene, partido PP, João Ricardo Auler, ex-presidente do Conselho de Administração Camargo Correia, João Santana, publicitário, Polis Propaganda, João Vacari Neto, ex-tesoureiro, PT, Jorge Antônio da Silva, operador, PMDB, Jorge Luiz Zelada, ex-diretor da área internacional, Petrobras, José Aldemário Pinheiro Filho, Léo Pinheiro, presidente da construtora OAS, José Ricardo Nogueira Bergiroli, contato da construtora OAS, José Carlos Bonlai, pecuarista, José Dirceu, político do PT, Juliana Cordeiro de Moura, associada a Youssef, Júlio Gerim de Almeida Camargo, lobista, Toyo Cetal, Júlio Gerim de Almeida Camargo, executivo da Toyo Cetal, Leandro Meirelles, sócio da Labogen, Leon Denis Vargas Liário, irmão de André Vargas, Lucas Passe Júnior, operador de câmbio, associado a Youssef, Luiz Argolo, ex-deputado federal, partido SDBA, Luiz Carlos Moreira da Silva, ex-gerente da Petrobras, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente, partido PT, Marcelo Odebrecht, presidente, construtora Norberto Odebrecht, Márcio Andrade Bonilha, sócio, Sanco Cider, Maria Dirce Penasso, mãe de Nelma Kodama, associada a Youssef, Mário Frederico Mendonça Goes, lobista, associado a Odebrecht, Matheus Coutinho de Sá Oliveira, vice-presidente do Conselho Executivo, construtora OAS, Milton Charrin, sócio da Charrin Engenharia,
Mônica Moura, condenada. Nelma Kodama, doleira. Nestor Cerveró, diretor da área internacional, Petrobras. Paulo Roberto Costa, diretor de abastecimento da Petrobras. Pedro Argesi Júnior, operador do esquema, associado à Youssef. Pedro Correia, ex-deputado, PPP. Raul Henrique Stroh, doleiro. René Luiz Pereira, núcleo operacional e financeiro. Rinaldo Gonçalves de Carvalho, ex-gerente ligado à Youssef, Banco do Brasil. Pedro José Barusco Filho, ex-gerente de serviços da Petrobras. Renato de Souza Duque, ex-diretor de serviços, Petrobras. Ricardo Hoffmann, operador ligado a André Vargas, Borg Louis. E Sônia Marisa Branco, operadora do esquema.